Olá, seja bem-vindo à TV Araxá Educa, com fatos e feitos históricos com o professor Carlos Dias. Seja bem-vindo você, família, seja bem-vindo você que tem acompanhado as nossas aulas através desse canal de comunicação importantíssimo para nós, que muito tem contribuído. O tema de hoje é administração colonial. Quando nós falamos de administração colonial, o que vem na sua mente? Exatamente. É a administração que iniciou-se no início, né, a administração colonial, aquela do início da colonização, né, o início dos portugueses aqui no Brasil. Lembrando que a chegada dos portugueses, a princípio, né, quando eles descobriram um novo caminho para chegar nas Índias, a chegada deles aqui, a princípio, o que eles se preocuparam? Preocupou em achar metais preciosos, não teve a preocupação de colonizar. E foram durante 30 anos sem essa preocupação. Imagine vocês, durante 30 anos, Portugal não veio tomar posse das terras. Aí muitos ficam pensando assim, mas então Portugal só veio aqui, viu que existia as terras e foi embora? Não. Nós temos que lembrar que depois ele mandou expedições de exploração, mandou expedição de guarda-costa, enviou algumas expedições para exploração do pau-brasil, expedições de reconhecimento do litoral brasileiro. Então tudo isso foi feito por quê? Qual era o motivo que Portugal? Era justamente para estar mantendo, né, os domínios portugueses, porque esse domínio português ele era ameaçado, ele corria o risco de ser tomado. Lembra que em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Os outros países não faziam parte desse tratado. O que determinava o Tratado de Tordesilhas? A partir de 370 léguas, né? A partir de Cabo Verde, tudo que estava até 370 léguas pertenceria a Portugal. Após 370 léguas, né, a oeste pertenceria à Espanha. Só que esse tratado era só entre Portugal e Espanha. Os outros países, como a Holanda, França, Inglaterra, não participavam desse tratado. E qual que era o medo, qual que era o receio que Portugal tinha? Portugal tinha receio de que esses outros povos viessem ao Brasil e ocupassem e tomassem posse. Tá? Então, por isso, dessa frase, é preciso colonizar, é preciso iniciar a colonização. Somente as expedições, né, de guarda, as expedições de reconhecimento, ou a expedição de extrair o pau-brasil, não era suficiente. E quem que era o rei nesse período? Era justamente o Dom João III. Então, a partir de 1530, o que Portugal faz? Portugal cria o que nós chamamos de capitanias hereditárias. É a primeira divisão territorial, tá, implementada pelos portugueses aqui na América. Por que aqui no português? Porque nas outras colônias de Portugal já tinha implantado essa divisão. Já existiam essas capitanias, as chamadas capitanias hereditárias. Né? Aqui, ó, esse sistema já era sido adotado nas ilhas de Cabo Verde e Madeira. Então, em que consistia essas capitanias hereditárias? Dividiu, tem uma imagem aqui, ó, exatamente essa imagem. Era dividida, essa imagem aqui é um mapa mais histórico, para vocês terem interessante, a mesma divisão, mas com um mapa mais histórico. Aqui um mapa mais atualizado, para nós entendermos esse processo, essa divisão. Vamos lá, então. Foram 15 faixas de terra, tá? Foram 15 faixas de terra entregues aos particulares, chamados de capitães donatários. Dividiu em 15 faixas, mas na verdade formaram apenas 14 capitanias hereditárias. E essas capitanias hereditárias, né, no litoral brasileiro, doado por Dom João III, como eu havia falado. Quem que era o rei desse período era justamente o Dom João III. Qual que era a função dessas capitanias? Aqui respeitado a linha do Tratado de Tordesilhas, as faixas de terra. Interessante que alguns nomes dessas capitanias vão tornar-se o nome dos estados, né? No caso, Ceará, nós temos aqui Espírito Santo, nós temos Bahia, Pernambuco, Paraíba, são nomes que vão tornar nome de estados. E essas faixas de terras que foram entregues aos capitães donatários, tá? Esses capitães donatários, eles viriam de Portugal para explorar. Mas por que Portugal passou essa missão justamente para esses capitães donatários? Por que Portugal mesmo não tomou a iniciativa dela mesma organizar essas capitanias, dela mesma mandar patrocinar? Foi justamente por isso, a questão financeira, tá? Primeiro que Portugal estava com dificuldade no comércio lá no Oriente.
Qual que era o comércio no Oriente? O comércio com as Índias. Então, buscava as especiarias nas Índias e comercializava essas especiarias na Europa. Mas nós temos que entender que esse comércio, como todo comércio, existe o quê? A concorrência. Então, havia uma concorrência muito grande. E além da concorrência, o custo, o alto custo das viagens, né, o alto custo das embarcações. Então, tudo isso foi criando um desgaste muito grande para Portugal. E tudo isso contribuiu por quê? Para que houvesse uma dificuldade comercial para eles. Primeiro ponto. Segundo ponto, a presença, tá, de outros povos no litoral brasileiro. E o que esses povos estavam fazendo aqui? Eles estavam buscando justamente o pau-brasil. O pau-brasil que era utilizado, né, na tinturaria, tá? Era usado para tintura. O pau-brasil que era usado também para embarcações, para móveis. Então eles estavam vindo aqui no litoral brasileiro e pegavam esse pau-brasil, cortavam esse pau-brasil e era levado também para a Europa. Então, com receio de perder essas terras, Portugal decidiu, né, depois de 30 anos, na verdade começa a partir de 534, primeiro teve a expedição do Martim Afonso. Então, Portugal decide dividir em faixas de terra, né? E essas faixas de terra foram entregues aos capitães donatários. Então, primeiro, nós temos que entender, foi a questão financeira. Portugal estava sem condições financeiras de fazer essa ocupação, fazer essa região desenvolver. E quem faria isso? Justamente os capitães donatários. Esses capitães donatários, eles pertenciam à pequena nobreza portuguesa, e além de pertencer à pequena nobreza, também alguns pertenciam à pequena nobreza e outros eram comerciantes. E eles tinham que vir para essas capitanias, e que eu trouxe para vocês um brasão, né, o brasão da família o brasão do Duarte Coelho, que foi um dos capitães donatários que veio para o Brasil, tá? Foi até uma das capitanias hereditárias que prosperaram, tá? Então, qual que era a função desses capitães donatários? Eles tinham o papel de desenvolver essas capitanias, eles tinham a função de fazer com que as capitanias tornassem produtiva. E o que eles pagariam? Primeiro, o que eles ganhariam, né? Todo o lucro da capitania hereditária, todo o lucro que eles tivessem ali naquilo que desenvolver, produção da cana-de-açúcar, plantio de alguns alimentos, tudo que ele conseguisse de lucro, ele pagaria para a coroa portuguesa 20%, né, um quinto que nós chamamos. Lembrando que esse 1/5 era o mesmo quinto que foi utilizado na exploração do ouro. Então, ele recebeu uma chamada carta de doação. O que era essa carta de doação? Era uma carta de concessão das capitanias e dos direitos sobre ela a um capitão donatário. Quais que era esse direito? O direito dele, ele tinha o direito de cobrar os impostos, tinha o direito de dividir essa capitania, ele poderia passar para outras pessoas pequenas faixas de terras, que eram chamadas de sesmarias, ele poderia escravizar os indígenas, ele era a justiça dentro dessa capitania. O capitão donatário, ele só prestava contas diretamente ao rei de Portugal, ele não era subordinado a ninguém. Como se diz, autoridade máxima dentro da sua capitania. E a carta foral, né, que tratava principalmente dos direitos e obrigações dos colonos. O que era a obrigação dele? A obrigação dele era fazer a capitania desenvolver, a obrigação dele era proteger essa capitania contra ataques indígenas, fazer a construção de fortes, né, para poder estar protegendo, fazer a capitania, era a obrigação dele fazer a capitania desenvolver e ter renda, tá? Então, aqui eu trouxe alguns resumos aqui, ó. Podiam dar terras a quem quisesse cultivá-las, é o que eu acabei de falar, as sesmarias. Então, imagine vocês, ele tem uma grande seção de terra, uma capitania, e ele poderia, quem viesse com ele, outras pessoas que desejassem cultivar aquelas terras, recebia desse capitão donatário, né, o que ele chamava de sesmaria. Ele fundava, né, tinha a obrigação de fundar vilas e nomear funcionário. Isso era uma atribuição do capitão donatário, era um direito que ele tinha. Podia, como eu falei, aqui eu até falei até adiantado, né? Ele podia escravizar índios para o seu serviço e até vender um certo número deles para Lisboa. Uma das capitanias hereditárias, vamos falar sobre ela na frente, a de São Vicente, ela prosperou justamente pelo fato de ter vendido índios, tá? Pelo comércio que eles tiveram de índios, tá? Então fez com que essa capitania prosperasse.
podiam recolher os impostos, então todos os impostos que viessem de comércio dentro dessa capitania, né, da produção, tudo, ele que tinha o direito de recolher. E o capitão donatário ele só devia satisfação ao rei de Portugal. Alguns pontos eu até falei de forma adiantada, né, do slide aqui. Então, por exemplo, tudo que ele fosse decidir, ele só prestava conta ao rei de Portugal. Até mesmo a questão do julgamento, ele prestava conta ao rei de Portugal. Tá? Algumas dessas capitanias, todas elas praticamente, houve um fracasso, fracassaram como capitania. E por que foram os motivos desse fracasso? Imagine vocês, a viagem de Portugal até aqui no Brasil, em média 44 dias. Então, um dos motivos do fracasso era justamente a dificuldade, aqui eu não apresentei não, mas era justamente a distância da colônia, tá, no caso da capitania, à metrópole, a Portugal. Então, os principais motivos, falta de recurso. Alguns desses donatários que receberam não tinham recurso suficiente para implantar o engenho, a produção, ter escravos, ter pessoas trabalhando com ele. A dificuldade de comunicação justamente pela distância, né? A deficiência dos meios de transporte, inclusive a deficiência dos meios de transporte dentro da própria capitania. Era utilizado o gado, né? O carro de boi, justamente era dessa forma que era utilizado. E os conflitos com os indígenas. A capitania de Pernambuco, um dos motivos que ela conseguiu prosperar foi justamente porque conseguiu ter essa facilidade de contato com os indígenas. Não vou adiantar, não, vou falar lá no slide, quando chegar no slide aqui, ó. Duas capitanias prosperaram. A de São Vicente era justamente do Martim Afonso, tá? E do irmão dele, a de Piratininga, de São Vicente de Piratininga, era do Martim Afonso, o irmão dele, e a de Pernambuco é justamente do Arte Coelho. E por que essas duas capitanias elas prosperaram, pessoal? A de Pernambuco, a formação de povoamento, produção agrícola e um relacionamento mais pacífico com os indígenas. Os indígenas eram um dos motivos que as capitanias não funcionaram. Porque os indígenas constantemente entravam em atrito, em conflito, porque havia os ataques dos índios. E na capitania de Pernambuco, um dos motivos que ela prosperou, porque lá eles encontraram um senhor chamado João Ramalho, que ele foi um náufrago, né, que ficou aqui no litoral, e ele casou com uma princesa indígena, vamos dizer assim. E ele, então, tinha mais facilidade de relacionamento com os índios. Então, foi um dos motivos que fez com que essa capitania prosperasse. Pernambuco, né, foi destaque na produção de açúcar também, foi na implantação do engenho, foi a que mais produziu açúcar, tá? Então ela se destacou. E São Vicente prosperou por causa do comércio, né? O motivo pela qual ela prospera é justamente o comércio de índios e índios como escravo. Então, um dos motivos com que a capitania de São Vicente prospera. Então, se perguntar para vocês, quais capitanias hereditárias que funcionou? Apenas duas. São Vicente e Pernambuco. Tem a de Piratininga também, que é junto com São Vicente, prosperou, que era justamente o irmão do Martim Afonso. Essas duas capitanias. As outras fracassaram. Diante desse fracasso, o que a metrópole portuguesa decide? A metrópole portuguesa decidiu iniciar um processo de centralização administrativa. Por quê? Porque nas capitanias hereditárias, o poder era descentralizado, não estava na mão de ninguém. Quem fazia as leis, fazia tudo acontecer, era justamente o capitão donatário. Então, diante desse fracasso, o que Portugal faz? Decide centralizar, né, uma centralização administrativa. Cria-se, então, o que nós chamamos de governo geral. Né? O primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza, que chegou à Bahia em 1549. Ele chegou com 1.000 homens, tá? Vieram 1.000 homens juntamente com ele. Tá? E nesse período também vieram alguns padres jesuítas, junto com o governador geral. E ali ele teve a missão de justamente construir a primeira capital do Brasil, que vai ser Salvador. Mas isso é um próximo tema, né, para nós falarmos em fatos e feitos históricos. A você que esteve conosco, muito obrigado. Então, o que nós vimos hoje? Vimos é preciso colonizar. Por que é preciso colonizar? Foi justamente a administração colonial que foi implantada no Brasil a partir de 1534. A divisão em capitanias hereditárias, né, recebida pelos chamados capitães donatários.
A você que nos acompanhou, muito obrigado. Continue sintonizado na TV Araxá Educa. E a você, amante de história, vou dizer assim, meu muito obrigado por estar acompanhando as aulas de fatos e feitos históricos aqui com o professor Carlos Dias.